Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 2. Uma objeção respondida. Um escritor canadense argumenta que Mateus 8,17 não se pode referir à expiação, pois, se Cristo ainda não tinha sido crucificado, tal interpretação tornaria o Cristo vivo uma expiação. Para mim, tal argumento não tem fundamento, pois Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8, parte B. Ele não somente curou enfermidades antes do Calvário, como também perdoou os pecados de muitas pessoas. Mesmo assim, essas duas graças eram concedidas com base em uma expiação futura. Um proeminente clérigo de Nova York levanta praticamente a mesma objeção. Ele argumenta que o fato de Mateus dizer que Cristo está cumprindo uma profecia de Isaías ao curar os enfermos prova que ele carregou nossas enfermidades não na cruz, mas quando estava vivo na cidade de Cafarnaum. Como resposta a esse argumento, lanço a seguinte questão: Jesus carregou as nossas iniquidades em Cafarnaum ou na cruz? O perdão dos pecados e a cura dos enfermos foram realizadas em relação à sua expiação futura, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22, parte B. A profecia afirma que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53:4, parte A. Isso inclui todas as doenças, não somente as encontradas em Cafarnaum naquela ocasião. Nos versículos 4 e 5 de Isaías 53, vemos o Senhor Jesus morrendo por nossas enfermidades, dores, transgressões, iniquidades e em favor de nossa paz e cura, pois pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 5. Teríamos de interpretar incorretamente o texto para excluirmos-nos dessas bênçãos. O único emprego da palavra verdadeiramente em Isaías 53 prenuncia a provisão da nossa cura. Não poderia haver afirmação mais forte sobre a completa redenção da nossa dor e da nossa enfermidade por meio da morte expiatória do Cordeiro de Deus. Se Cristo, como alguns pensam, não estivesse disposto a curar todos durante sua exaltação, como fez durante sua humilhação, então ele teria de quebrar sua promessa registrada em João 14, 12 e 13, e não seria o mesmo ontem e hoje e eternamente como Hebreus 13:8. A cura advinda da morte expiatória de Cristo necessita da continuação do seu ministério de cura durante a exaltação, porque sua obra redentora abarca toda a criatura. Por isso, ele nos deixou a promessa de que, se crêssemos nele, faríamos as mesmas obras que ele fez, e até maiores. João 14:12. Enquanto a igreja permaneceu sob o controle do Espírito Santo, as mesmas obras continuaram a ser feitas. A história revela, de acordo com as observações do Dr. A. J. Gordon, que sempre que encontramos uma renovação da fé, da primeira igreja cristã e da simplicidade apostólica, vemos também os milagres que certamente caracterizaram o início da igreja. O prisioneiro de Cristo nos diz: aquele que não conheceu, ou seja, não cometeu, pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. De modo semelhante, aquele que não conheceu enfermidade foi feito enfermidade por nós. Pedro escreveu: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2:24, parte A. Isaías declara verdadeiramente que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4, parte A. Como diz uma tradução da Bíblia, ele carregou somente as nossas enfermidades, tradução de Lizer, não tendo ele próprio enfermidade alguma.
Novamente, no 4º versículo da tradução supracitada do Dr. Young, lemos: Jeová lançou sobre ele a nossa punição. Um escritor faz a seguinte pergunta a esse respeito: qual é a punição do pecado? Depois responde a si mesmo dizendo que, em essência, todos reconhecem que a punição pelo pecado é a condenação da alma, o remorso, a ansiedade e muitas vezes a enfermidade. Ele acredita que essas punições são retiradas por causa da morte expiatória de Cristo. De acordo com que critério, bíblico ou filosófico, a enfermidade é separada das demais punições? Observe as palavras do profeta: Jeová lançou sobre ele a nossa punição. Uma vez que as enfermidades físicas fazem parte da punição do pecado, fica claro pelo caráter imutável da palavra de Deus que elas também estão incluídas na expiação. Convém então aludir a um outro questionamento do escritor. Será que Deus daria livramento de todas as penalidades e consequências do pecado, exceto de uma, a saber, a enfermidade física? Longe de nós tal pensamento. Isaías afirma que toda punição foi colocada sobre ele. O próprio Jesus declarou: está consumado. João 19:30, parte B. A obra do nosso poderoso Jesus está completa. Eu acrescentaria que, se fosse de outra maneira, o profeta teria dito: Jeová lançou sobre ele somente uma parte da nossa punição. A cruz é o remédio perfeito para todos os homens. Jesus foi para a cruz em alma, corpo e espírito, para redimir o homem em suas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Portanto, a cruz é o centro do plano da salvação para o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Todas as enfermidades e moléstias estão incluídas no verso 4 de Isaías 53. Muitas delas foram até mencionadas especificamente na lei mosaica, Deuteronômio 28, do 15 ao 62 e outras passagens. Em Gálatas 3,13, temos a seguinte declaração: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não poderíamos ter uma afirmação mais clara do que essa. Cristo, que nasceu sob a lei, para redimir-nos, carregou a nossa maldição, portanto, redimindo-nos de toda a enfermidade. O texto afirma que foi na cruz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Em outras palavras, Ele nos libertou das enfermidades relacionadas em Deuteronômio, quais sejam tuberculose, febre, inflamações, úlceras, hemorroidas, sarna, coceira, loucura, insanidade, cegueira. Livrou-nos de grandes e duradouras pragas e enfermidades, mesmo das que não estão escritas no livro da lei, as quais incluiriam câncer, gripe, sarampo e todas as outras doenças modernas. Se Cristo nos resgatou da maldição da lei e as enfermidades fazem parte da maldição, estamos livres delas também. Redenção como sinônimo de Calvário. Redenção é sinônimo de Calvário. Portanto, somos redimidos totalmente da maldição, em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito, somente por meio da expiação de Cristo. Visto que a enfermidade física é parte da maldição, como Deus poderia ser justo, trazendo cura para os doentes, sem primeiro redimi-los do pecado? Dando prosseguimento a esse raciocínio, posto que Cristo nos resgatou da maldição da lei, como Deus pode justificar-nos e, ao mesmo tempo, exigir que continuemos sob maldição, se o apóstolo Paulo diz que não estamos debaixo da lei, mas da graça? Romanos 6,14. Em outras palavras, por que alguém permaneceria sob a tutela da lei se o fim desta é Cristo? Romanos 10,4. Fazer isso seria o mesmo que um homem cumprir
pena perpétua depois de, primeiramente, ter sido absolvido pelo tribunal que o julgou e, por último, declarado inocente da acusação que lhe foi imputada. No capítulo 3 de Romanos, Paulo argumenta que Deus propôs seu Filho para propiciação, para que ele fosse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3,26, parte B. Em outras palavras, se não fosse pela expiação de Cristo, Deus seria injusto em justificar o pecador, da mesma forma praticaria injustiça curando os enfermos, sem primeiro resgatá-los da enfermidade. Para mim, o fato de Deus sempre ter curado as pessoas é a maior prova de que a cura é proporcionada na expiação de Cristo. Se a cura não fosse providenciada para todos na redenção, como todas aquelas pessoas no meio das multidões poderiam obter de Cristo a cura? E ele curou a todos. Mateus 12,15, parte B.